Sente. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, eu quero trazer nessa noite algumas aplicações práticas da Páscoa. E esse tema, ele é bastante intencional e provocativo, porque eu não quero me delongar em muita fundamentação bíblica sobre a Páscoa, porque você, como bom cristão que é, sabe que a Páscoa é uma herança da tradição judaico-cristã. A Páscoa não é uma invenção da nossa sociedade caída, não é uma invenção de homens, é uma tradição milenar, que remonta milênios de história. E a primeira vez que a Páscoa aparece na Bíblia é esse relato, e eu já quero ler ele, trazendo uma aplicação prática em nossas vidas. Êxodo capítulo 12, verso 1 a 3, diz o texto: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, e um cordeiro para cada família. Olha o que diz o versículo 1 e foque os seus olhos nisso. Falou o Senhor a Moisés e Arão. A Páscoa foi ordenada por Deus, e quando Deus a ordena, Ele faz isso o povo de Israel estando no Egito. Deus não espera Israel sair da escravidão do Egito e no deserto, rumo à terra prometida, falar com eles. Pelo contrário, Deus fala com eles, eles estavam onde? No Egito. O versículo 1 mostra que o Senhor fala com Moisés e Arão na terra do Egito. Antes de retirá-los, Deus dá uma direção, e a direção é muito clara, verso 2. Esse é o primeiro mês, este é o 10º dia do mês, e este será o primeiro mês da contagem dos anos da história de Israel. Deus está dizendo para eles: há um memorial que eu estabeleço na história de vocês. Gravem bem isso, é um memorial. O 10º dia do mês, o primeiro mês do ano, vai ser a contagem, a partir disso vai começar a contagem da história de Israel, porque eu decido mudar a história de vocês. E todas as vezes que Deus decide mudar a história de uma pessoa, de uma família, ou de um povo, de uma nação, Deus estabelece um memorial. Deus diz: a partir de agora, a história é outra. A partir de hoje, eu mudo algo na sua vida. A partir de agora, você será uma outra pessoa. E é isso que Deus está fazendo com Israel, transformando eles em uma outra nação através da Páscoa, que no original é Pessah, significa passagem, indica, como disse o pastor Henrique, que o anjo da morte passou por cima das casas dos israelitas e não os mataram, porque a praga do primogênito estava exterminando todo o primeiro filho de todas as famílias que estavam no Egito. Mas entre as famílias israelitas, nenhum primogênito foi morto, todos ficaram vivos. Então o objetivo que Deus tem com estabelecer a Páscoa é estabelecer um memorial. Diga comigo, memorial. E o memorial que Deus estabelece, ele não é transitório. O memorial que Deus estabelece, ele não ele não tem prazo de validade. O memorial que Deus estabelece, ele é eterno e perdura para sempre.
Só que para estabelecer esse memorial, olha o que Deus usa, gente, para estabelecer o memorial. Deus diz para cada família de Israel: pegue um cordeiro, um cordeirinho, e esse cordeiro vai ser morto, com o sangue dele vocês vão pintar a batente das suas portas, e o anjo da morte não vai entrar ali, quando ele estiver assolando o Egito. A chave que Deus usou para resgatar os hebreus da escravidão não era um poderoso exército. A chave que Deus usou para resgatar Israel da servidão não era uma ação grandiosa. Deus usou um simples cordeiro. Um cordeiro morto, um cordeiro sacrificado. E a obediência de cada família em pegar aquela direção de Deus e aplicar, consistiria no resultado extraordinário, ou seja, toda a nação seria liberta. Como colocado aqui pelo pastor Henrique, no Novo Testamento, Jesus, ele vai na direção do seu primo João Batista para ser batizado, e quando isso acontece em João 1:29, a Bíblia diz que João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus. E quando João faz essa afirmação, você tem que conectar isso com essa história de Êxodo 12. Assim como um cordeiro seria morto para libertar Israel da escravidão do Egito, João Batista está dizendo: o Cordeiro de Deus, que vai libertar a humanidade da escravidão, já chegou. Ele está entre nós. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, eu gostaria de ter tempo para explorar um pouquinho sobre a desordem que o pecado causou na história humana, mas falta tempo. A gente pode deixar isso para uma outra ocasião. Mas eu gostaria que você ficasse com uma palavra que o pecado causou. O pecado causou desordem. Diga isso comigo: o pecado causou desordem. Pense em algo extremamente organizado. Era o mundo criado por Deus. Pense em algo extremamente planejado, pronto e feito para funcionar bem. Este é o mundo que Deus criou. Só que quando o pecado entrou na história, o pecado desorganizou, o pecado desordenou isso. Então, quando João Batista está afirmando: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista está dizendo: esta é a solução de Deus para o problema da humanidade. Este é a solução. A solução não vem dos governos. A solução não vem das grandes corporações. A solução não vem dos grandes influenciadores, sejam eles digitais ou sejam eles do mundo real. A solução só pode vir dos céus para a terra, porque o que governa a terra é os céus. E os céus governando a terra, a solução tem que vir de lá. Foi por isso que João Batista disse: ele é o Cordeiro de Deus, parafraseando, que veio resolver a bagunça que a gente causou. O ser humano causou uma bagunça terrível, e Jesus veio trazer remissão, trazer restauração, trazer vida. Quais são as lições práticas que a gente aprende na Páscoa? Tome nota. Primeiro, Israel foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Israel não foi redimido pela liderança do Moisés. Israel não foi redimido pelo sacerdócio do Arão. Israel não foi redimido porque Josué era um grande líder conquistador. Israel não foi redimido porque eles viveram o milagre da travessia do Mar Vermelho. Não, Israel foi redimido porque um sangue foi derramado. Um sangue foi derramado. E Levítico capítulo 25 é um texto que vale muito a pena você ler, porque esse capítulo vai falar sobre a lei de remissão ou a lei de redenção de um parente. Quando um homem ou uma mulher, obrigado Silvia, quando um homem ou uma mulher,
eles eram confiscados, porque tinha uma dívida. Porque, irmãos, naqueles anos, tem muita diferença, viu? Não tinha SPC não, viu? Se não pagasse a dívida, sabe o que a pessoa fazia? Ela era escrava e trabalhava de graça até pagar o último centavo. Certo? Hoje tem SPC e Serasa, a pessoa não paga, vai lá para um cadastro de inadimplência, fica lá até a pessoa ter condição de pagar e a pessoa vai tocando a vida dela aqui, normal. Come, bebe, se relaciona. Naqueles dias não tinha SPC. A pessoa que não tinha condição de pagar a sua dívida, ela mesma se entregava como escravo do seu credor. Ela mesma ia para o seu credor e dizia assim, ó, eu não tenho como pagar a dívida, então eu estou aqui para trabalhar de graça para você até que minha dívida seja paga. Leia Levítico 25, você vai entender o contexto da escravidão dentro desse cenário. Então, o capítulo 25 vai dizer assim, uma pessoa ou um escravo que se sujeitou à escravidão porque não tinha condição de pagar uma dívida, ele poderia recuperar sua liberdade se alguém fosse lá e quitasse a sua dívida. Então alguém, um familiar, um amigo, alguém tinha que ir lá e quitar a dívida daquele cabra para ele poder sair daquela condição de escravidão. Se não fosse paga, ele continuava escravo. E olha que interessante, irmãos. Só podia pagar a dívida se fosse parente. Só podia pagar a dívida se tivesse condição de pagar a dívida uma segunda vez, se aquele homem entrasse numa segunda dívida. Só podia pagar a dívida quem tinha condição de pagar o preço, liquidar aquele valor em aberto. Essa era a lei da remissão. Agora, olha que interessante, irmãos. Se Israel foi redimido por causa do sangue do cordeiro, o sangue daquele animalzinho pagou figuradamente o preço da libertação de Israel, no Novo Testamento a gente vê Jesus derramando o seu precioso sangue para liquidar a nossa dívida. Estávamos no mercado da escravidão, e eu sempre digo isso aqui. Estávamos como escravos porque contraímos uma dívida impagável. Essa dívida impagável é por causa do pecado. Nenhum de nós teríamos condições de pagá-la. Cristo olhou a nossa condição e a Bíblia diz que Ele decidiu pagar esse preço. 1 Pedro capítulo 1, veja comigo esse texto. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. 19, vocês podem ler? 1, 2, 3. Nós fomos resgatados porque Cristo pagou um preço. Ele derramou o seu próprio sangue, um sangue sem mácula, um sangue sem contaminação, um sangue puro. Fomos redimidos, fomos resgatados assim como Israel foi redimido, porque o sangue daquele animalzinho foi derramado, figurando e apontando para o sacrifício de Jesus. Segunda lição prática que eu quero te mostrar sobre a Páscoa: Israel foi liberto da escravidão e da opressão. E quando a gente fala sobre escravidão, já mencionamos um pouco. Agora, preste atenção, Israel não foi só liberto da escravidão. Eles foram libertos também da opressão. Diga comigo, opressão. O que é uma opressão, irmãos? É uma escravidão da mente. O que é uma opressão? É uma influência maligna, tão ruim, tão nociva, que a pessoa não tem liberdade para escolher o que ela quer. A mente fica presa. A mente está debaixo de influências malignas. A mente está acorrentada
a pensar de uma maneira específica e tendenciosa. Por quê? Porque a pessoa não está livre na mente. Viver debaixo de opressão é viver debaixo de escravidão. Israel sai do Egito, você já ouviu essa história, mas o Egito não sai de dentro de Israel, dos israelitas. Por quê? Porque os israelitas ainda viviam uma condição de prisão na mente. Eles viviam uma condição de opressão nas suas mentes. Ouça, todas as vezes que Deus falava com o povo de Israel e dizia para eles assim: vocês precisam fazer isso. O povo de Israel sofria uma opressão na mente e dizia: mas no Egito a gente fazia aquilo. Todas as vezes que Deus dava uma direção dizendo: vocês precisam andar pela esquerda, o povo de Israel sofria uma opressão na mente e dizia: mas no Egito andava pela direita. Isso é opressão, isso é guerra espiritual no nível da mente. Todas as vezes que Deus te dá uma direção, há um nível de opressão exercida sobre a tua vida, para que você não cumpra a vontade de Deus. Assim como foi com Israel, essa história se repete com você. Mas eu preciso declarar a palavra que Deus trouxe para Israel, e é a palavra que Deus traz para a sua igreja nessa noite. Êxodo capítulo 2 e verso 23. Quando Deus decide libertar o povo de Israel da condição da escravidão, o Senhor disse: e aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Diga comigo, eles suspiraram. É mais ou menos assim, vem a notícia da morte do faraó, ele, ufa. O nível de opressão saiu deles. Um nível de tensão saiu de cima deles. Eles suspiraram. Mas eles também clamaram. E quando eles clamaram, a palavra diz que o clamor do povo de Israel subiu a Deus, por causa da sua servidão. Verso 24. E quando o povo de Israel clamou a Deus, a palavra diz que Deus ouviu o que, gente? Deus ouviu o que, igreja? E o que mais? Ele se lembrou que ele tinha uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas da nação de Israel. Por causa dessa memória que Deus tinha, a aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, Deus decide responder o povo dele. Verso 25. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Deus olhou para a condição de opressão do povo. Povo de Deus, o Senhor se lembra da aliança que Ele fez conosco através de Jesus. E quando Ele se lembra dessa aliança, sabe o que Ele faz? Ele ouve o nosso clamor. E ouvindo o nosso clamor, Ele responde. Como diz o texto, Ele se atenta para a nossa condição. Por isso eu quero declarar: todo nível de opressão sobre a tua mente é ilegítimo. Que todo nível de opressão que você tem nesse momento para receber a palavra de Deus, tudo que você ouve da palavra de Deus e você é tendencioso a pegar e colocar numa outra direção, todo nível de influência na sua mente é interceptado agora pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Pastor, por quê? Porque nós estamos debaixo de uma aliança. E é uma aliança de sangue. É uma aliança eterna. É uma aliança que foi paga devidamente para a gente ser livre. Para a gente ser livre.
Em terceiro lugar, a terceira aplicação prática da Páscoa para nossas vidas é que um juízo de Deus ele foi desviado. Quando a gente olha para a questão do juízo que estava vindo sobre a nação de Israel e sobre a nação de Israel, não, sobre o Egito, através das 10 pragas, a gente percebe que aquela forma de Deus se comunicar, porque Deus se comunica através do juízo. Você pode dizer isso comigo? Deus se comunica através do juízo. O juízo de Deus é uma maneira de Deus falar com a humanidade. A palavra diz que quando os homens veem o juízo de Deus, eles se arrependem. Eles têm uma tendência a quebrantar-se diante de Deus. Eles têm uma tendência a ouvir o que Deus está falando e a se dobrar diante de Deus. Então, o juízo que Deus estava liberando sobre o Egito, ele foi desviado. Desviado por quê? Porque havia uma operação divina, havia uma interceptação divina. O sangue havia sido derramado. Pela morte de Jesus, o juízo de Deus foi desviado de nós. O juízo que havia, a palavra diz que o salário do pecado é o que, gente? Morte. Mas a palavra também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Se por um lado o pecado gera morte, por outro lado o sangue de Jesus garante a vida eterna. A vida eterna. Então o juízo é desviado, por quê? Porque Jesus paga esse preço da nossa eterna redenção. 1 Pedro capítulo 2 e verso 24. 1 Pedro capítulo 2 e verso 24. Vocês podem ler 1, 2, 3. Não. Está muito ruim. Vocês podem ler melhor. Vocês podem ler com mais entusiasmo. 1, 2, 3. Pelas feridas de Jesus nós somos sarados, você diz amém? E mais do que isso, o texto sagrado diz que ele levou sobre o seu corpo os pecados lá no madeiro, para que mortos para os pecados, a gente pudesse viver para a justiça, viver para Cristo, viver para agradá-lo. Foi por isso que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e que por mim mesmo ele se entregou. Quarta e última aplicação prática sobre a Páscoa é que os deuses do Egito, ou seja, todo o sistema de idolatria do Egito foi subjugado, foi derrubado. Faraó foi humilhado. Hebreus capítulo 11 e verso 27 e 28. Hebreus capítulo 11, 27 e 28. Pela fé, está falando de Moisés, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ele ficou firme, como vendo o invisível. 28. Pela fé, ele fez o que, gente? Celebrou a Páscoa. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Preste atenção nisso. Moisés e o povo de Israel celebrou a Páscoa antes da libertação ou depois da libertação?
Não, vamos pensar de novo. Moisés e a nação de Israel celebrou a Páscoa antes da libertação ou depois da libertação? Foi antes. Antes. Irmão, era muito fácil esse povo e Moisés celebrar a Páscoa depois. Já passamos o Mar Vermelho, Deus é fiel, Deus cumpre o que Ele fala. Agora eu quero ver celebrar antes. Eu quero ver você fazer antes. Não é quando acontece, é antes de acontecer. Pela fé, o Moisés celebra a Páscoa e a aspersão do sangue antes deles atravessarem o Mar Vermelho. E isso é poderoso. Isso aqui é a essência da fé. Não é à toa que está no capítulo 11, que é o capítulo que descreve a fé como um firme fundamento daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Pela fé nós declaramos: o povo de Deus está liberto. Pela fé nós comemoramos a libertação que Deus já nos confiou. Então isso precisa ser um movimento de fé. Quando a gente olha para a Páscoa, eu vejo na Páscoa um movimento de fé, um movimento de obediência, um movimento de entrega, como foi dito aqui, um movimento de desprendimento, antes de Deus fazer. Porque depois que Deus faz é muito simples. Eu me recordo, há 7 a 8 anos atrás, quando Deus começava a nos falar que esse espaço ficaria desse jeito aqui que vocês estão vendo. E há 7, 8 anos atrás, sabe o que era esse espaço, gente? Há 7, 8 anos atrás, esse espaço era um ninho de rato. Era uma metalúrgica suja, fedida. Banheiros e vestiários imundos. Sujeira. Tudo que você imaginar de sujeira a gente encontrou aqui. Ninhos de rato, que a gente desmanchava e saía rato, parecia que tinha explodido uma granada. E quando a gente olhava todo aquele cenário, Deus abriu os olhos do nosso entendimento, e Deus falou conosco: enxergue esse espaço pela fé. E pela fé, Deus abriu os olhos do meu espírito e eu já vi o local do jeito que vocês estão vendo aqui hoje. Sabe o que é ter um olhar de fé? É você estar vivendo um conflito familiar, é você estar vivendo o desemprego, é você estar vivendo a enfermidade, é você estar vivendo... Porque tem gente que diz assim, que o inferno é o que eles estão vivendo. Tem gente que diz assim, o inferno é o que eu vivo. De tão terrível que é a vida da pessoa. Sabe o que é olhar de fé? É mesmo vivendo o inferno, a pessoa ter um toque da presença de Deus, e o Senhor abrir os olhos do entendimento dessa pessoa, e essa pessoa enxergar essa situação transformada, essa situação modificada. Foi isso que Moisés viu na Páscoa. Nós estamos ainda na condição de escravos, mas eu não me vejo mais como escravo. Eu não me vejo mais no Egito. Eu já me vejo atravessando para o outro lado, no deserto, caminhando e adorando meu Deus lá no deserto. Era isso que Moisés via. Então, por uma ótica de fé, eu declaro, por uma ótica de entendimento espiritual, veja a sua situação diferente da que está hoje. Veja uma mudança de cenário, porque a Páscoa nos ensina isso. A Páscoa é uma lição de fé, é uma lição de obediência. Colossenses capítulo 2, eu quero te mostrar o versículo 13 a 15. Colossenses capítulo 2, e verso 13 a 15. E quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da carne, Ele vos vivificou juntamente,
perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, e a qual de alguma maneira nos era contrária. Ele tirou essa promissória, ele tirou esta cédula do meio de nós, e ele fez o que com ela, gente? Ele fez o que com ela, igreja? Cravou na cruz. Verso 15: e despojou principados, potestades, e os expôs publicamente. E Jesus triunfou sobre eles. Jesus triunfou sobre principados, sobre potestades. Jesus expôs a derrota do faraó, a derrota do sistema de idolatria do Egito. E essa história se repete nos nossos dias. Essa história é para os nossos dias, ou seja, a Páscoa é uma lição prática de que Deus volta a fazer o que Ele já fez no passado. O que Ele já operou, volta a acontecer. E eu quero terminar lendo com vocês Romanos. Abre comigo Romanos capítulo 6, e verso 17, verso 18 e verso 22. Romanos 6, 17. Eu gostaria que você lesse essa palavra, tomando essa palavra sobre a sua própria vida. Você pode dizer comigo: mas graças a Deus, que uma vez, sendo servo do pecado, eu obedeci de coração à doutrina que me foi entregue. Verso 18, diga assim comigo: e liberto do pecado, eu fui feito servo da justiça. Quantos aqui, irmãos, creem que foram libertos do pecado? Levante a sua mão. Preste atenção, se você é liberto do pecado, você não precisa mais ser influenciado por nenhum nível de opressão na tua mente. Você é livre. Você está solto, você está desimpedido, você está capaz de escolher a vontade de Deus. Agora escolha ela, abrace ela, se agarre nela, tome posse dessa vontade. Não seja uma pessoa que apenas ouve do Evangelho. Não seja apenas uma pessoa que conhece sobre a Páscoa e que até ensina outros sobre a Páscoa. Seja alguém que vive a Páscoa na prática todos os dias da sua vida. Viva a Páscoa, viva a passagem, viva o Pessah. Deus está fazendo o povo dele atravessar para o outro lado. E Deus vai fazer isso, irmãos, conosco. Não é a gente sendo escravos do pecado, não. Deus vai fazer isso conosco. E nós seremos na condição de sermos livres do pecado. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Seja livre nessa noite. Páscoa fala sobre libertação. Páscoa fala sobre transformação. Páscoa fala sobre uma intervenção divina mudando a história e estabelecendo um memorial. Será que Deus encontra lugar em nossas vidas para estabelecer um memorial aqui hoje? Será que Deus encontra em nós um coração disposto para estabelecer algo novo aqui hoje, aqui, agora? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, graças te damos pelo que o Senhor fez no passado. Obrigado, Senhor, pela tua obra perfeita, libertando o povo de Israel da escravidão do Egito.
Senhor, como é inspirador olhar para a história desse povo e ver que o Senhor os libertou para que de fato eles fossem livres. Mas, Senhor, quando olhamos para a história do povo judeu, não só eles, nós, a tua igreja, também nos apoderamos dessa verdade. Nós, o seu povo, também declaramos que há liberdade para quem está cativo. Há abertura de cadeias e de prisões agora. Nós declaramos sobre o teu povo que todo nível de influência na mente, todo nível de opressão e de guerra nos pensamentos, todo nível de influência maligna, dos sistemas malignos, dessa sociedade anticristã, do espírito do anticristo, que tenta atormentar, que tenta influenciar, e que tenta criar nas pessoas uma resistência contra o verdadeiro evangelho de Jesus. Senhor, nós declaramos que esses níveis de opressão são derrubados, eles não prevalecem de pé. Fortalezas da mente, fortalezas dos sentimentos, fortalezas que aprisionam a vontade das pessoas, nós declaramos: caiam agora em nome de Jesus, sejam derrubadas agora em nome de Jesus. Querido, se você pode erguer as suas mãos em sinal de liberdade, em sinal de rendição. Erguer as mãos significa render-se. Então faça isso com consciência agora. Levante as suas mãos num sinal de rendição e comece a agradecer o que Jesus fez por você. Comece a agradecer a liberdade que só os filhos de Deus têm. Comece a agradecer o sangue derramado, puro, imaculado, um sangue incontaminado. Comece a agradecer. Permita que na sua boca, dos seus lábios, brotem palavras de gratidão. Permita isso agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos libertar da escravidão do pecado. Obrigado porque a nossa mente não é prisioneira, não é refém das nossas vontades. Obrigado, Senhor, porque nessa noite podemos viver um memorial estabelecido pelo Senhor. Estabelece o teu memorial. Estabelece, Senhor, a tua vontade. Venha o teu reino sobre o teu povo. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela já é feita nos céus. Nós te glorificamos por isso, Senhor. Nós te honramos por isso. Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és perfeito. Tu és maravilhoso. Tu és lindo. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por esse amor que nos constrange. Obrigado por esse amor que nos sara, que nos liberta. Obrigado por esse amor que desfaz o jugo da culpa, o jugo da acusação. Mentes aprisionadas pela acusação sejam libertas agora. Mentes presas à culpa sejam libertas agora. Mentes travadas, resistentes, sejam livres agora, em nome de Jesus. Abrem-se os cárceres, abrem-se as prisões. Anunciamos e declaramos liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Anunciamos o ano aceitável do Senhor, o dia da visitação do nosso Deus.
Recantorobo Shorebeca. Remadacaio, Soro, vou comandar a baixeira. Querido, feche os seus olhos, deixe fluir no Espírito. Dê liberdade ao Espírito. Não é hora de você ficar preso no seu pensamento. Não é hora de você ficar refém da sua vontade. Deixa fluir o Espírito. Dê liberdade ao Espírito. Robocosto que tereme canto ramachai. Erebe canto rasi kento roma churibeca. Rebababas toque pacamanara bachai. Derama canto rosso do conte rebe canto ribecandaramas. Ah, nossa mente é livre, Senhor. A nossa mente não é refém. A nossa mente não é prisioneira das culpas, dos traumas, dos medos, da insegurança. A nossa mente não é prisioneira. Somos livres. Anunciamos a liberdade ao teu povo. Anunciamos Pessah ao teu povo. Passagem, liberdade, acesso. Vamos adorá-lo. Levante as suas mãos e exalte ao Rei. Adore ao Rei, glorifique ao Rei. Oh, te amamos, Senhor. Te amamos. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue.
coloca a mão sobre a tua cabeça. Enquanto eu estava ministrando aqui, o Senhor me falou de pessoas que foi só falar de guerra espiritual e guerra na mente, e começou uma dor de cabeça inexplicável em você. E o Senhor me disse que essas pessoas que chegaram aqui e quando ouviram de guerra na mente e sentiram pontadas, dores na mente, sairão daqui libertas nessa noite. Eu gostaria que você declarasse assim comigo: Senhor Jesus, na sua presença há liberdade, e neste momento eu recebo o toque libertador sobre a minha mente. Eu recuso qualquer nível de influência, de ataques espirituais contra a minha mente. Agora mesmo eu recuso, eu rejeito, e na autoridade que me foi conferida pelo sangue derramado na cruz do Calvário, eu declaro liberdade, restauração, ressurreição, vida, agora, em nome de Jesus. Querido, solta a mão. Eu declaro você livre das pontadas, eu declaro você livre das dores, e eu declaro você livre para escolher a vontade de Deus. A vontade de Deus. Eu gostaria que acendesse as luzes, por favor. Quantas pessoas podem testemunhar disso? Quem de vocês que estavam bem e quando ouviram falar de batalha na mente, começou uma dor de cabeça, um incômodo, pontadas e uma dor de cabeça persistente? Quantas pessoas aqui estavam assim? Pode levantar a mão. Uma, duas pessoas aqui. Três pessoas. E de vocês três, quantos que estão sem a dor? Quantos que a dor não está mais? Levante a mão. Aqui, uma, duas, as três pessoas. Vamos aplaudir o Senhor? Você aplaudiu o Senhor? Glória a Deus. Irmão, presta atenção a algo. A sua mente não é um terreno do diabo. O diabo não faz o que ele quer na sua mente. Ele faz se você deixar. Se você impedir, se você clamar, se você chamar o poder do nome do sangue de Jesus, o diabo não tem domínio. Ele não tem espaço. Ele não tem liberdade. Porque ele já foi vencido.